Irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, nós vemos essa manifestação grandiosa de Deus diante da fé daquele povo. Deus se coloca presente no meio do povo que outrora estava escravo no Egito e apresenta aquilo que nós hoje conhecemos como os mandamentos da lei de Deus. Escutamos do livro do Êxodo o Decálogo. É importante que nós possamos fazer memória dessa leitura dentro dessa liturgia, porque aquilo que nós escutamos da primeira leitura está intimamente ligado com o evangelho de hoje. O templo de Jerusalém, que nós escutamos do evangelho, era a manifestação ou a representação da presença de Deus no meio do povo. Era uma prefiguração dessa presença, o lugar mais sagrado para os judeus. E ali Jesus, segundo a Escritura, ele faz uma presença por 3 vezes ao longo do seu ministério. O evangelho que nós escutamos hoje se dá logo no início da vida missionária de Jesus. E ele encontra essa cena de vendilhões, pessoas que estavam fazendo do templo comércio. E ele age de uma forma muito radical, talvez ao nosso modo de entender. Talvez seria interessante se nós imaginássemos um monte de barraquinhas aqui dentro da igreja, cada um vendendo o seu produto, né? E fazendo daqui algo realmente, meramente comercial. E foi essa a cena que Jesus Cristo encontrou quando entra no templo. O que nós queremos destacar, fazendo essa união da primeira leitura com o evangelho de hoje, é o sinal da fé. Deus responde à fé do povo e lhes apresenta um caminho a ser percorrido. Só que Deus se faz relação. Deus se apresenta, Deus se coloca no meio do povo, mas Deus também exige algo. Exige a nossa fé, a nossa fidelidade. A primeira leitura diz que Deus é um Deus ciumento. Ele se autoproclama como um Deus ciumento. Só tem ciúme quem está numa relação, quem tem um relacionamento dentro da família, entre os casais, entre amigos. Ciúme é próprio de quem se coloca dentro de um relacionamento com outra pessoa. E Deus, ele é assim. E ele só é assim porque ele está presente entre nós. Ele se faz um de nós no nosso meio para que nós possamos ser reconduzidos. Se o povo foi liberto da escravidão no Egito e conduzido à terra prometida, Jesus Cristo aparece como aquele que quer nos reconduzir de volta a Deus, sabendo que nós nos apartamos de Deus. Fomos nós que começamos a criar fronteiras, barreiras, abismos, tantas outras imagens que nós poderíamos elencar para dizer que nós estamos distantes. E a espiritualidade da Quaresma é para nos trazer de volta para aquilo que é essencial. O essencial é o Senhor que está entre nós, que vem para nos salvar. Quaresma está em vista da Páscoa, a festa da redenção humana. Deus, Jesus Cristo, que entrega gratuitamente a sua vida para nos resgatar do pecado e da morte. Aquilo que nos separa de Deus é justamente o pecado e a morte. Nos priva da graça de Deus e nos priva daquela graça santificante do paraíso. E essa vida tem que estar em vista de reconquistar. Não é também uma simples gratuidade de Deus no sentido viva como vocês querem e assim mesmo terão a recompensa. Lutem, busquem, construam a fé de vocês, o reino de Deus, e ele vos será dado. Então, alcançar aquilo que nós tanto almejamos depende muito da nossa adesão. E a cena que Jesus Cristo encontra no evangelho de hoje eram de pessoas que comercializaram a fé, tanto o lugar sagrado como a lei de Deus. Começaram a se tornarem comerciantes da religião. E isso nós encontramos na nossa realidade, dentro da nossa igreja também. Não precisamos apontar o dedo para lugar nenhum lá fora. Devemos fazer um exame de consciência da nossa vida dentro da comunidade. Eu não digo aqui a comunidade Nossa Senhora Aparecida como tal, mas a nossa igreja de modo geral. Quantas pessoas ganham a vida em cima da fé de outras pessoas sofridas, angustiadas, pobres,
e assim se valem na vida. Quando escutamos do Evangelho Jesus expulsar não somente os vendilhões do templo, mas também os bois, as ovelhas, as pombas, é porque também nos representa. Na Escritura, muitas vezes, a imagem das ovelhas representa o povo de Deus. É para que nós saiamos daquele lugar, aquele lugar que já não está mais puro. E assim precisamos reconhecer que, não somente num edifício, mas em nós também se faz o templo de Deus. Por isso Jesus Cristo faz essa resposta aos judeus que perguntaram a ele: que sinal nos mostras para agir assim? E o Senhor responde: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Está vendo a dificuldade daquelas pessoas compreenderem a profundidade das palavras de Jesus e onde ele queria chegar? O Senhor não estava falando do edifício construído, estava falando do ser, da pessoa humana, da alma, do coração, do nosso interior, que muitas vezes nós vandalizamos também, conscientemente. Nós comercializamos e não precisamos pensar que comercializar o corpo é simplesmente seguir um caminho, desviado por aí que muitas vezes nós vemos na sociedade. Há muitas outras formas de comercializar o corpo, a nossa vida, a nossa dignidade humana, a dignidade de filhos e filhas de Deus. E a Quaresma vem nos ajudar nessa recondução da nossa vida para o reino de Deus, para que quando nós chegarmos à Páscoa do Senhor, nós possamos ressurgir com Ele numa vida nova. A dificuldade de compreensão é própria de todos nós, mas nós precisamos buscar cada vez mais, precisamos tentar entender o que o Senhor quer de nós, o que Ele está dizendo. Escutamos de um modo geral a palavra do Senhor na missa, quando nós lemos a Escritura na nossa casa, mas o Senhor fala de um modo muito particular a cada um. Todos nós somos chamados, todos nós somos convidados para esse caminho de redenção, para esse caminho de salvação, mas há aqueles que permanecem de coração fechado, cegos diante daqueles sinais que nós já temos diante de nós. Por isso que Jesus Cristo não dá mais nenhum outro sinal para aqueles que pedem. Ele já é o grande sinal. E aí, algo que é muito difícil de nós entendermos na nossa vida, no nosso cotidiano, no exercício da fé, é aquilo que São Paulo apresenta na segunda leitura, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ali é uma tentativa de tirar as pessoas da idolatria, daquilo que eles idolatravam como Deus, e apresentar a verdadeira, a real face do Filho de Deus, aquele que foi crucificado, aquele que foi morto, mas aquele também que ressuscitou. E aí a dificuldade de nós entendermos como que o Filho de Deus, como que o Messias se sujeita a algo que se nós tivéssemos escolha, nós não passaríamos. Quem de nós aqui escolheu os sofrimentos? Todos nós queremos que a vida seja melhor, não queremos sofrer. E como entender um Filho de Deus, que também é Deus, escolher o sofrimento, a cruz, a morte, a perseguição? É para que nós possamos de fato entender a entrega generosa, incondicional e amorosa de Deus, para que nós possamos ser resgatados. Então, vale ou não vale os nossos esforços pessoais para santificar a nossa vida, para purificar a nossa existência? Nós precisamos medir justamente por aí. Não precisamos medir pelo outro, mas pelo próprio Senhor. E quando nós contemplamos a imagem do crucificado nas nossas igrejas, devemos realmente mirar a nossa vida nele e pensar: qual está sendo a minha medida de entrega, a minha intensidade, a minha profundidade? Porque ali está a doação total, a entrega total, para que nós possamos recuperar a nossa condição de filhos de um modo permanente, quando formos reconduzidos ao paraíso. Então, lutar contra a nossa ignorância. Há muita ignorância na nossa vivência de fé, coisas que não levam a lugar nenhum, uma espiritualidade desencarnada. Ficamos esperando um Jesus Cristo voltar do alto e esquecemos de viver de um modo cristão nesse mundo.
agindo como aqueles que o Senhor enviou para anunciar o Evangelho e edificar o reino de Deus. O Senhor vai voltar, mas a gente não precisa ficar parado esperando. A gente precisa agir, estar em movimento. Nós precisamos concretizar em nós aquilo que escutamos da Escritura, santificar o nosso corpo, não somente, mas o sentido da nossa existência, para que nós possamos nos entregar de um modo integral a esse Deus que também dá tudo de si por nós. Então, a Quaresma, esses dias da Quaresma devem nos ajudar a entrar dentro dessa dinâmica da entrega de Deus, para que nós possamos nos entregar um pouco mais. E por fim, algo que nós devemos considerar das palavras de Jesus Cristo, do Evangelho de hoje, é aquilo que ele ainda diz no final, sobre conhecer a todos. O Senhor conhecia o homem por dentro e não dava crédito. Aquelas pessoas, é interessante, elas acreditaram em Jesus e Jesus não deu crédito a elas. Por quê? Porque eles acreditaram por meio de sinais. Vamos lembrar de uma outra passagem do Evangelho em que Jesus Cristo diz: felizes os que acreditaram sem terem visto. A fé não exige condição. Não precisamos de sinais para acreditar no Senhor, para entregar a nossa vida por esse Evangelho, por este reino. Devemos simplesmente imitar os passos do Senhor. Então, que possamos trabalhar dentro desses dias ainda da Quaresma, no sentido da humildade, reconhecer a nossa fragilidade humana, buscar purificar dentro de nós aquilo que nos priva da graça de Deus, para que possamos agradar um pouco mais a Deus com a nossa vida, com a nossa existência, e que o nosso ser em Deus seja um testemunho para as pessoas que convivem conosco, para que as pessoas possam ver que esse caminho é o caminho da salvação. Nós somos agentes, sim, sinais do reino nesse mundo, e precisamos existir como sinais, assim como o Senhor já existe na nossa vida como o grande sinal da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.